irmãos que têm a lição poderão acompanhar conosco. Hoje a lição trata de um tema muito interessante que chama eleição e predestinação. Um tema de abordagem bem complexa, tem sido motivo de muitas discussões e muitos estudos por parte de grandes teólogos, e nós vamos abordar este tema nesta manhã, no dia 19 de abril. Eleição e predestinação. Acompanhe conosco, como é do nosso hábito, a leitura do texto áureo da nossa lição. Efésios capítulo de número 1, versículos 4 e 5. Diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus. A verdade prática da nossa lição diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Aleluia. O texto básico da leitura desta lição encontra-se também na carta de Paulo aos Efésios. Ao longo desse trimestre nós vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios. E no capítulo 1, desde o versículo 4 até o versículo 12, você poderá acompanhar a leitura do texto básico da lição. Então, diz assim, versículo de número 4: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, esse texto que nós lemos de Efésios capítulo 1, versículo 4 a 12, é o texto básico da lição e trata sobre esse tema que faz parte da doutrina da salvação, o tema da eleição e da predestinação. A lição nos traz leituras diárias, e ao longo da semana nós podemos ter acesso a esses versículos já para iniciarmos um entendimento mais completo do tema. E na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor diz para nós: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, nós vemos aí que fomos eleitos pela presciência de Deus. Vamos ver mais na frente o que se trata isso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo
4 é a leitura da terça-feira. E dentro do contexto do versículo, ele diz: Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, há um desejo de Deus, há um propósito de Deus na salvação de todos os homens. Isso é muito importante estar em nosso entendimento. Quarta-feira traz o versículo de 1 Coríntios 10, 12, que diz: Por isto, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, de alguma forma, Paulo alerta os irmãos que a fé e a vida cristã precisa ser devidamente cuidada para que ninguém incorra no erro de vivendo da sua forma, da sua maneira e desobedecendo a Deus e ignorando ao Senhor. Ninguém pensa que dessa maneira alcançará a salvação, porque há necessidade de que nós nos mantenhamos de pé na presença do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 30, nos ensina que aqueles a quem Deus predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Na sexta-feira, ainda continuando em Romanos 8, agora nos versículos anteriores, diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por último, capítulo 2, versículo 8, a leitura do sábado, diz uma das maiores verdades do Evangelho, pregadas, conhecidas por todos nós. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, baseado nestas leituras bíblicas que servem de apoio para compreendermos o tema, eu queria destacar algumas verdades aos irmãos, que você deve guardar no seu coração. A primeira delas: tanto a eleição quanto a predestinação são temas relacionados à doutrina bíblica da salvação do homem. No estudo da soteriologia, que é a área que trata da salvação, nós abordamos os temas da eleição e da predestinação. Segunda observação que os irmãos devem guardar: que a eleição é um processo de escolha de Deus. E o critério que Deus usa para essa escolha, para validar, é a fé em Jesus. A eleição é um processo de escolha de Deus. E o critério que ele utiliza para eleger é a fé em Cristo Jesus. São os que creem. E terceira observação: a presciência, ela é um atributo divino que permite ao Senhor conhecer todas as coisas antecipadamente. Então, Deus, na sua presciência, conhece todo o contexto da história humana, desde antes da sua fundação, da sua criação, até o futuro eterno. Tudo isto já é do conhecimento de Deus, e esse atributo de Deus é conhecido com o nome de presciência. E a quarta observação é que a predestinação é a determinação antecipada daquilo que nós seremos em Cristo. Isto é a predestinação. Então nós vamos tentar esclarecer para os irmãos, e no primeiro tópico da missão ela trata sobre a eleição divina. E nós podemos observar na tela, e os irmãos poderão acompanhar e observar que a tela contém uma imagem que representa
a escolha dos homens que guerrearam com Gideão. E quem lembra dessa história, eu quis deixar essa imagem para que você possa ter uma ideia. Gideão, quando foi chamado para conquistar, para libertar Israel da opressão dos midianitas, ele foi orientado por Deus a convocar um exército. E quando ele chamou, havia 32 mil homens que responderam ao chamado de Gideão. E quando aqueles homens se apresentaram diante do Senhor, e o Senhor olha tudo aquilo, ele diz: não, Gideão, são muitas pessoas. E eu não vou usar todos esses homens para que eles não digam depois que foi pelo poder de cada um deles, ou a habilidade do exército, que eles ganharam a liberdade. Avisa quem é medroso, quem tem seus compromissos, quem está inseguro, manda embora. E quando Gideão passou a mensagem no meio do exército, dos 32 mil homens, 22 mil foram embora. Ficaram 10 mil homens para guerrear. 22 mil estavam amedrontados, estavam inseguros e voltaram. 10 mil ficaram. Quando o Senhor olha para aquela quantidade e diz para Gideão: é muito, Gideão. Manda os homens para o rio e ali eu vou escolher. Quando os homens chegaram até o rio, Deus disse para Gideão: Gideão, tu vais separar os que beberem água com a boca diretamente no rio, dos que beberem água levando a água com a mão até a boca. E aí Gideão, em obediência ao Senhor, apenas selecionou de acordo com o critério. E ali, depois de um certo tempo, quando Gideão conferiu os selecionados, haviam apenas 300 homens. E com aqueles 300 homens, Gideão vence a batalha. Gideão liberta Israel e o nome do Senhor é glorificado. Eu trouxe essa imagem porque vai nos ajudar a entender um pouco o processo de eleição de Deus. E nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 4 de Efésios, que a palavra de Deus diz aí para nós: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E o versículo 4 aqui está destacado, mas se os irmãos lerem o contexto, vão perceber que quando ele fala que Deus nos escolheu nele, este nele fala de Jesus Cristo. Mas eu quero destacar para os irmãos que o processo de eleição de Deus tem um tempo definido. Tem um tempo em que aconteceu, e este tempo, segundo revelam as Escrituras, foi antes da fundação do mundo. E por isso Deus, na sua presciência, no seu pré-conhecimento, ele já havia identificado, ele já havia contemplado os que cumpririam o critério da fé e que estariam então separados, selecionados, eleitos para aquilo que ele tinha preparado. Portanto, a eleição divina, ela é antes da fundação do mundo. A segunda característica do processo da eleição é que ela tem um fundamento. E este fundamento é Cristo. O único fundamento, Paulo depois esclarece que ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto. Por isso as Escrituras apontam para Cristo. O Antigo Testamento escreve sobre Cristo, promete sobre Cristo, explica sobre Cristo, espera por Cristo. E o Novo Testamento revela a Cristo, prega a Cristo, profetiza a volta de Cristo e mostra a conquista, a vitória final de Cristo e da igreja eleita por Ele para subir para o céu. Ele é o centro. Não é possível que o homem coloque qualquer outra coisa para disputar o centro com Cristo. Não há figuras históricas, não há ídolos, não há nenhum tipo de construção humana
que possa ocupar o lugar central que Jesus tem como fundamento de Deus para cada um de nós. Em terceiro lugar, a eleição, ela tem um objetivo. E o objetivo é para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos elegeu, nos escolheu com o objetivo de separar o povo para servi-lo, adorá-lo e honrá-lo com a vida, com o comportamento e com a sua maneira de agir com o próximo. Portanto, a eleição, ela tem um objetivo. Nós vemos no versículo de 1 Pedro, capítulo de número 2, que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, dentro do propósito de Deus, do objetivo de Deus para a eleição, há o propósito da santificação, há o propósito da obediência, há o propósito de servir ao Senhor. O quarto ponto. Dentro do processo de eleição, um dos objetivos é o estímulo de Deus para a nova vida em Cristo. E esse estímulo vem, como por exemplo no capítulo 4, versículo 22 e 24, que diz que nós fomos instruídos a deixar a velha natureza, ou seja, os velhos hábitos de pecado, o comportamento carnal da natureza humana normal. Deus tem nos chamado a abandonar este comportamento, esta antiga vida, e nos vestirmos da nova natureza, ou seja, nos tornarmos em Cristo novas criaturas. Então, um dos objetivos do processo de eleição é mudar o homem, é transformar o homem de uma velha criatura numa nova criatura, é dar ao homem a capacidade de agir diferente do mundo que foi condenado pelo pecado. Outros capítulos que falam dos objetivos da eleição são os capítulos 4 e 5 de Efésios e o capítulo 5 de Gálatas, que depois poderão ser lidos pelos irmãos. Um outro ponto importante que a lição nos traz sobre o processo de eleição é a sua abrangência. Porque há um grupo de pessoas que entende que Deus elegeu apenas um grupo e que a salvação não é disponível para todos. E isto não é o que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia ensina, conforme 1 Timóteo 2,4, que Deus deseja que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Daí o fato de nós lermos nas Escrituras tantos aspectos que mostram que o propósito da eleição nada tem a ver com nossa atitude humana, nem em obras, nem em comportamento. A eleição não se fundamenta nisso. Porém, ela está disponível a todos os homens. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Portanto, a salvação, a libertação dos pecados é uma bênção que Deus disponibilizou para todos os homens. Veja ainda em 1 Timóteo 2,6, quando ele diz que Cristo deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, a abrangência da eleição, ela é global. Porém, nós devemos entender dois outros grandes aspectos. E o primeiro desses grandes aspectos, quinto na ordem da nossa exposição, é que a salvação tem
um motivo, uma motivação, tem algo que a promoveu. E essa promoção foi a graça de Deus. A graça de Deus. Tanto que nós encontramos aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos. Pela graça. Pelo favor de Deus, que nós não merecemos. Por esse favor, Deus resolveu salvar os que creem. O critério foi a fé. E a motivação foi a graça. Deus, pela graça, resolveu salvar. E ele diz mais embaixo, tanto que não vem de nós, é um dom dele. Ele é que escolheu, ele é que decidiu esse processo antes mesmo que o mundo fosse criado. Agora, o outro fator importante é entender qual critério, já que não se fundamenta nas obras, já que não há um critério de execução por parte do homem. Não há nada que nós possamos fazer que possa nos conduzir à salvação. Deus estabeleceu um critério, e o critério é a fé. Deus enxergou na sua presciência os que criam, os que creriam, os que conservariam a fé, e decidiu que seriam estes os eleitos. Como foram eleitos os que estiveram com Gideão, Deus escolheu os que creram pela fé. Por isso, nós entendemos pela palavra de Deus o quanto a fé é importante. O apóstolo Pedro chega a dizer na sua epístola que a fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Porque a fé é o critério da eleição, é o critério que separa aqueles que são eleitos daqueles que recusaram a eleição de Deus. Por isso João também explica na sua carta, quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não crê no Filho jamais verá a vida. Portanto, a eleição tem um critério, e o critério é a fé. Deus, na sua presciência, já conhece os que creem, já conhece os que são, os que guardam a fé, e estes são os que ele elegeu para si mesmo, como diz a palavra. Aí vem o segundo ponto da lição, que fala sobre a predestinação. E o conceito bíblico de predestinação não é um conceito que se baseia no indivíduo, mas em uma classe de indivíduos. E nós vamos entender esse processo conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Que Deus nos predestinou para Ele. Nos, está no plural, para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo. Somos adotados como filhos por meio de Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Novamente nós vemos referência à graça de Deus, nós vemos referência a Cristo. Todo o processo da eleição e da predestinação tem um fundamento que é Cristo, e um critério que é a fé em Cristo. Tudo isso Deus fez para que nós estivéssemos destinados a Ele mesmo. O propósito de Deus em tudo isso é nos conduzir a Ele mesmo. Então nós vemos aqui o destaque, predestinou para Ele. Deus nos predestinou para Ele mesmo. Então, algo que nós devemos guardar, que a predestinação ela se aplica aos propósitos de Deus para o povo que Ele escolheu. O povo de Deus, os escolhidos de Deus, que são os que creem, são predestinados por Deus às bênçãos que Ele preparou para este grupo, para estas pessoas que são predestinadas por Ele. Segundo, nós vemos que a predestinação foi para que fôssemos adotados por Deus. Um dos benefícios da predestinação, um dos propósitos, um dos objetivos que Deus tem quando predestinou os que creem, foi exatamente o de os tornarem filhos de Deus. Como diz João, ele veio para o que era seu,
mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós vamos entender que dentro da nação de Israel, o conceito de adoção era vago, não era comum entre aquela nação o conceito da adoção. Porém, entre os romanos e os gregos, que era a sociedade que dominava o mundo daquela época, o conceito de adoção era muito bem conhecido e entendido, era aplicado no dia a dia daquelas pessoas. Portanto, quando Paulo fala que ele predestinou para sermos adotados como filhos, Paulo queria dizer que Deus estaria nos dando a sua natureza, uma nova natureza. Nós somos novas criaturas em Cristo, nós nascemos de novo, nós não somos mais o velho homem que outrora fomos, agora nós somos novas criaturas em Jesus Cristo. Somos filhos, aqueles que Deus adotou. Portanto, além de adotarmos como filhos, Deus nos deu o espírito de adoção, ou seja, Ele confirma o ato da adoção, nos dando o seu próprio Espírito, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E nós hoje podemos chamar Deus de Pai, porque estamos entre os que creem em Jesus, e pela fé, Deus nos tem tornado eleitos e predestinados a Ele mesmo, para sermos filhos de adoção. Este é o sentido da palavra. Além disso, a palavra de Deus nos mostra que nós temos herança por sermos filhos. Heranças de Deus, somos herdeiros dele, conforme Romanos 8,17. Herdeiro das promessas que ele fez para a igreja, na sua palavra, para Cristo, para Israel. Gálatas 3,29. E herdeiros da vida eterna, conforme Efésios 6,13. Portanto, irmãos, nós somos eleitos e predestinados a sermos adotados como filhos. Em segundo lugar, somos eleitos e predestinados para sermos como Jesus é. Como diz aqui o texto de Romanos 8,29, para sermos conforme a imagem de seu Filho. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Nós seremos semelhantes a Ele. Receberemos um corpo como é o corpo dele. Estaremos diante da presença do Pai como Ele estará. Seremos corpo do qual Ele é o cabeça. Portanto, o objetivo da predestinação é nos tornar como Ele. É nos fazer parecidos nos pensamentos, nas palavras, no comportamento, na santidade, na adoração a Deus. Nós sempre temos sido escolhidos por Deus, por meio da fé, para sermos família de Deus através de Cristo. O terceiro motivo, objetivo da predestinação, é a prática das boas obras. Porque Deus diz na sua palavra que as boas obras foram previamente criadas por Cristo, para que nós andássemos nela. Boas obras não salvam, boas obras não nos credenciam à eleição, mas aos eleitos e predestinados, Deus tem preparado boas obras para que nela nós andemos e sejamos aperfeiçoados até o dia em que Jesus vier nos buscar para morar com Ele, onde nós alcançaremos a plenitude da nossa redenção. Por isso, irmãos, a excelência da predestinação, ela está na provisão de bênçãos espirituais aos que são eleitos pela vontade de Deus em Cristo. E isto tudo ocorreu por causa do incalculável amor de Deus por nós. Que Deus possa agir, que Deus haja no seu coração, na sua vida, em nossas vidas, nos fazendo compreender que pela fé em Cristo, pela preciosa fé que temos, Deus tem nos eleito e nos predestinado para a vida. Todo aquele que crê, todo aquele que sustenta a fé, porque alguns que creram, mas abandonaram, são como sementes roubadas, sementes que não floresceram e nem frutificaram. Mas aos que creem,
e cuja fé produz frutos, e este fruto permanece. Estes são os eleitos e predestinados por Deus para a vida. Eu quero desejar a você um bom domingo. À noite, às 20 horas, estaremos aqui para juntos cultuarmos ao Senhor. E continue em oração com sua família, na sua casa, pela igreja do Senhor, pela obra do Senhor e pelo país, para que Deus nos dê livramento, nos dê bênção e nos dê vitória com sua bondade e graça. Vamos orar e encerrar. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos teus servos, que nesta manhã tem vindo a tua presença para ouvir a palavra, para louvar o teu nome. Senhor, que a tua palavra seja fonte de vida no coração de cada um. Conceda graça e vitória a cada um dos teus filhos, a cada um dos que nos ouvem, e nesta oportunidade, conceda a cada um a tua bênção. Abençoa o nosso país, mais uma vez eu te peço. Dá livramento a cada um de nós, a este povo. Senhor, repreende esta praga que nos atinge. Tem misericórdia de nós e de todo mundo. Te agradecemos por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.